Com a graça do Senhor, nós vamos estudar 3 versículos, verso 13 ao 15. Vamos ler então. João capítulo 15, do verso 13 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, perdoa qualquer pecado, Senhor. Nós pedimos que houver em nossa alma neste momento, pelo sangue de seu Filho Jesus, e nos abençoe, Senhor. Nós pedimos, nesse momento, com conhecimento da sua glória, da sua pessoa, Senhor, através da sua palavra, das Escrituras Sagradas, Senhor, que esse texto ele fique claro para nós, que o Espírito Santo, o Mestre, nos conduza, Senhor, e que abençoe o nosso coração, abençoe a mim como pregador, para que eu seja fiel, e abençoe cada ouvinte, cada um de nós, na verdade, que nós possamos abrir, todos abram o seu coração para receber a sua palavra com fé, que o Senhor seja grandemente louvado e glorificado, Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus e agradecemos para a sua glória e para o nosso bem. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, esse trecho que nós estamos aqui para estudar hoje à noite, ele, como eu falei semana passada, ele faz parte de um trecho maior, que começa com o mandamento de Jesus sobre nós amarmos os nossos irmãos e termina com o mesmo mandamento de nós amarmos os nossos irmãos. Eu queria convidar vocês para nós fazermos a leitura completa desse trecho, que vai do versículo 12 até o versículo 17. Vamos fazer a leitura? Observe que diz assim o Senhor Jesus: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Observe agora que ele encerra o trecho, um mandamento de novo, repetindo o mandamento. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então ele começa com o mandamento de nós amarmos uns aos outros e encerra com esse mesmo mandamento. Observe que esse versículo 12, quando ele diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu procurei explicar semana passada, ele está, na verdade, colocando aqui, especificando melhor o que ele já tinha dito. No versículo 9, quando ele diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Eu expliquei para os irmãos que esse permanecer no amor dele significa nós retribuirmos, consciente do amor dele, nós, gratos, de forma grata, amarmos a ele, né, resposta ao seu amor, obedecermos a ele, e aí entramos naquele processo em que ele nos mostra ainda mais do seu amor. Eu já expliquei aqui nas exposições anteriores, e isso é para toda a vida. Ele mostra mais do amor dele, nós obedecemos em resposta a esse conhecimento do amor e recebemos ainda mais conhecimento do amor, ainda que o amor dele, não é que o amor dele vá aumentando, o amor dele é único, ele nos amou eternamente, né? Mas ele vai revelando cada vez mais desse amor. Então esse é um processo
para toda a vida. E é claro, é evidente que na medida que a pessoa vai amando Jesus, ela vai também amando seus irmãos, porque são as duas tábuas da lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, estão diretamente ligados a Deus, amar a Deus sobre tudo. E os outros, a segunda tábua da lei, os outros 6 mandamentos, honrar pai e mãe, não furtar, não dar falso testemunho, assim por diante, esses mandamentos, eles estão ligados ao próximo. Então, na medida que eu vou amando a Deus, eu vou amando o próximo. Então, o mandamento de amor ao próximo, na verdade, é a consequência de amarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, meus irmãos, há um outro detalhe também que eu tenho chamado a atenção dos irmãos, é que quando Jesus diz que nós devemos permanecer no seu amor, ele, repetindo o que eu já disse anteriormente, está particularizando o outro mandamento que ele tinha nos dado, a outra exortação que ele tinha nos dado, no versículo que nós temos aqui, o 4, que eu convido vocês a olharem também comigo, que ele diz assim: estai em mim. Dentro daquela parábola, da ilustração que ele faz da videira verdadeira, em que ele é a videira, os galhos somos nós, os seus discípulos, e o fruto é a vida consequente dessa relação íntima, assim como o galho ele está intimamente relacionado com a videira, o fruto, e ele produz fruto por meio da videira. Na medida que nós permanecemos em Jesus, nós vamos também produzindo fruto, usando uma linguagem de Paulo lá em Gálatas, o fruto do Espírito. Então Jesus é a videira, nós somos os galhos, o Pai é o agricultor, que está tirando os galhos que não produzem, para que a videira produza mais ainda fruto, e essa videira está cada vez mais bonita. A videira é a igreja. A videira é a igreja de Jesus. Mas existem galhos e galhos, vocês lembram também, E existem os galhos verdadeiros, que são representados aqui nessa história, nesse último discurso de nosso Senhor Jesus, pelos 11, mas existem também aqueles falsos galhos representados por Judas Iscariotes, que Judas mesmo tinha sido tirado do meio deles. Jesus diz aqui que o Pai, ele vai retirando os galhos falsos que não produzem fruto, como Judas. Então ele está limpando a sua videira dos galhos falsos para que ela fique cada vez mais bonita, cada vez mais frutífera. E temos observado também, meus irmãos, outro detalhe, que o Senhor Jesus Cristo aqui nesse capítulo 15, ele está exortando, em todos os 3 capítulos, outra coisa que também eu já tenho falado aos irmãos, desde o início na verdade, o Senhor Jesus está preparando os discípulos para o que virá, de que o fato de que ele vai partir e de que eles vão ter que enfrentar uma luta muito grande na proclamação do Evangelho. Mas ele então prepara-os de 3 formas, lembra? Primeiro, consolando, no capítulo 14, e esse consolo ele coloca a visão dos discípulos no mais alto possível, o entendimento, a compreensão deles. Eles devem se consolar de que o reino dos céus é um reino espiritual e que ele vai morrer na cruz por eles, mas em breve ele vai voltar, e que enquanto eles estão aqui nesse mundo, eles têm a presença contínua do Espírito Santo, que não abandona eles, que é um auxiliador presente com eles o tempo todo, que, no certo sentido, porque é Espírito de Cristo, é o próprio Jesus ali, presente com eles, afinal. E, meus irmãos, no capítulo 15, ele exorta os discípulos dentro dessa consolação do 14. E essa exortação aqui, de estar em mim, olha, creiam na minha palavra, creiam no meu consolo, me amem, permaneçam em mim, como a videira. Como o galho só pode dar fruto se permanecer na videira, na medida que vocês ouvem a minha palavra, creem em mim, me amam, vocês estão permanecendo em mim. Tudo isso aqui então, permanecer em Jesus, amar Jesus, permanecer no seu amor, amar os irmãos, tudo isso faz parte dessa permanência em Jesus. Por quê? Porque quando eu ouço Jesus, quando eu creio na sua palavra, eu conheço o seu amor, eu creio nele, eu fico firme nele, eu amo a ele, eu passo a amar os meus irmãos. Tudo isso está junto, Agora, irmãos, observem que neste trecho que eu estou dizendo que é uma unidade, desde a semana passada eu estou lhe chamando a atenção de que do verso 12 ao verso 17 temos uma unidade, temos um grupo de versículos em que Jesus está falando do amor aos irmãos.
Jesus, no versículo 12, que foi o versículo que nós estudamos semana passada, ele diz que o padrão do amor que nós devemos ter pelos irmãos é ele próprio. Ele diz no versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o amor que nós vamos manifestar aos nossos irmãos é um amor verdadeiro, porque é o amor de Jesus. É um amor que encontra, conforme eu expliquei semana passada, a motivação no amor de Jesus pelo discípulo. Nós amamos porque Ele nos ama, nós amamos nossos irmãos, não porque nossos irmãos sejam absolutamente amáveis, porque na verdade nem sempre nós somos amáveis. Todos nós somos pessoas difíceis, temos pecados, temos fraquezas, mas nós nos amamos por causa do amor de Jesus. Ele é amável, né? Então, porque nós amamos a Ele, e Ele diz para nós amarmos nossos irmãos, nós vamos amar por causa de Jesus. Mas em segundo lugar, esse amor de Jesus é também o nosso padrão, o nosso exemplo. Nós temos que amar como Jesus amou. E eu quero que vocês observem muito bem isso, porque se Deus permitir, quando eu chegar no versículo 17, o meu plano é o seguinte, né? Isso tudo como diz Tiago, a gente faz plano, mas a gente diz o quê? Se Deus quiser, né? Então, o meu plano é o seguinte, é fazer essa exposição aqui dos 3 versículos hoje. Semana que vem, expor o versículo 16, que ele apresenta um assunto importantíssimo aqui, que nós não podemos falar mais do que ele. E aí, no outro domingo seguinte ao que vem, né? Ou seja, o terceiro domingo contando com hoje, nós vamos expor o versículo 17. Mas eu quero chamar a atenção de vocês já, desde dessa exposição de hoje e da semana que vem, que isso aqui Jesus está mostrando para os discípulos o seu amor na prática, né? Ele está dizendo no versículo 12, assim como eu vos amei, aí ele começa a mostrar como foi que ele amou. Ele diz que ele os amou como amigos. Jesus chama os seus discípulos de amigos, e é isso que nós vamos estudar hoje nos 3 versículos. Ele diz no versículo 16 que ele que escolheu a eles. E aí ele volta ao mandamento do verso 12, no 17, dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então aqui nós devemos ter isso bem firme na nossa mente para entendermos qual a intenção de Jesus aqui, né? O Senhor Jesus está querendo dar o exemplo para nós, dizer assim: olha, assim como eu fiz com vocês, é assim que vocês devem amar seus irmãos. Se Deus quiser, quando eu chegar no 17, eu vou poder explorar mais isso. Mas é essa a intenção dele aqui. Mas a outra intenção também dele, que na verdade é até maior do que essa, porque essa é, vamos dizer assim, produto dessa intenção maior dele. O que ele quer mostrar para nós é que ele nos fez seus amigos. É que ele nos amou, irmãos. E ele vai aqui mostrar vamos dizer assim, a expressão do seu amor. Como ele nos amou. Para que nós meditemos no seu amor. Para que nós pensemos muito nesse amor. E para que nós então, entendendo e compreendendo, e na verdade isso é um trabalho para toda a vida, e eu digo até para os irmãos, para toda a eternidade. Lá na eternidade, quando nós estivermos na glória, no novo céu, na nova terra, nós ainda vamos estar estudando o amor de Jesus. Os anjos estudam o amor de Deus. Os anjos. Os anjos olham para nós para aprender sobre o amor de Deus. Então, nós temos muito que aprender. Imagine a eternidade para pensar e para conhecer, mas isso já começa aqui. Jesus, ele quer que nós estejamos meditando no seu amor. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção também dos irmãos e que eu vou me referir bastante nessas exposições aqui desse trecho, é que tudo isso que eu estou falando faz um contraste enorme, irmão, mas enorme mesmo, com o que há no mundo. E eu tenho dito a vocês já desde a semana passada, se eu não me engano, ou até um pouco antes, que existe o contraste do verso 17 para o verso 18. Vamos ver o contraste? No verso 17, Jesus diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas no verso 18 ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Ele está aqui, o Espírito Santo, ao registrar essas palavras,
com certeza, está também nos querendo chamar a atenção para o contraste entre esse amor que só existe na igreja e que mostra que a igreja é a igreja de Jesus, com o ódio que há no mundo. As pessoas odeiam a Deus, e porque odeiam a Deus, odeiam a Jesus, odeiam aquele que é amável, e porque odeiam a Jesus, odeiam a sua igreja. É verdade que Jesus vai dizer que eles amam os que são seus. Ele fala isso no versículo 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas eu tenho chamado a atenção dos irmãos nas posições anteriores, que esse amor aqui não é um amor divino, é outro tipo de amor, que quando nós chegarmos lá nós vamos falar, se Deus quiser. Mas é muito importante nós observarmos que há uma diferença entre a igreja e o mundo. Eu acho que isso é muito importante para o momento que nós estamos vivendo agora. Existe muito ódio no Brasil nesses dias, muito ódio. As pessoas estão se odiando profundamente. Parece que a pandemia levantou, já esse ódio vem sendo fomentado ao longo dos últimos anos, mas parece que a pandemia, ela levantou mais ainda ódio. E a igreja, irmãos, será diferenciada no meio de toda essa confusão que nós estamos vivendo hoje, de ódio entre as pessoas, por causa desse lado, daquele outro lado. A igreja vai ser diferenciada. A igreja, a verdadeira igreja, não tem que entrar nisso, e não entrará nisso. A verdadeira igreja não tem nada a ver com isso aí. A verdadeira igreja, ela é expressão do amor de Jesus. Eu preciso e eu quero muito enfatizar isso, esse contraste, e isso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai deixar bem claro: quem me ama, me obedece. Uma das grandes manifestações, uma das grandes provas, evidências, nós vamos ver isso aqui, inclusive hoje, de que nós somos de Cristo, é o amor, que vai fazer com que nós sejamos muito diferentes das pessoas normais. Normais, que eu digo, na verdade, anormais, porque o pecado é doença espiritual, o pecado é distorção, o ódio é pecaminoso. Na verdade, os cristãos são os normais, os cristãos são os que estão aprendendo a serem homens e mulheres de verdade, porque o pecado destruiu a humanidade, mas Cristo é a restauração da humanidade. Então, o amor há de ser uma expressão na nossa vida, se é que nós podemos nos chamar de cristãos. De outra forma, se não for assim, não podemos nos chamar de cristãos. Então vamos entrar no texto, meus irmãos, e eu gostaria de dividir o nosso texto em 3 partes. O tema desses 3 versículos, eu fiz aqui uma abordagem geral, mas hoje nós vamos nos deter nos 3 versículos que eu li com vocês. E o tema é amizade, vocês percebem isso? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizer o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. É amizade. O tema dos 3 versículos é amizade. Jesus está chamando os seus discípulos, portanto, aqueles 11, mas também a nós, crentes de hoje, de seus amigos. O meu tema, portanto, hoje, meus irmãos, é sobre os amigos de Jesus. E observem que o texto, há 3 partes aqui bem claras nesses 3 versículos. Cada um versículo trata de um aspecto dessa amizade. Primeiro, no versículo 13, o Senhor Jesus Cristo ele mostra o amor de um amigo, a maior manifestação deste amor, que é a sua própria morte. Em segundo lugar, ele mostra que os seus amigos vão mostrar a sua amizade na obediência. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar que este amigo, que é Ele, nos dá a maior de todas as bênçãos, que é o conhecimento do Pai Celestial. Então, primeiro, ele vai mostrar o grande amor, a grande prova do amor dele como nosso amigo, versículo 13.
Segundo, ele vai mostrar que os amigos dele o obedecem, versículo 14. E terceiro, ele vai mostrar que ele, como amigo, ele nos dá a maior bênção, o maior conhecimento de todos, que é o conhecimento do que o Pai Celestial mandou ele nos revelar. Quando ele diz assim: mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, olha só, vos tenho feito conhecer. Né? Vamos olhar então o texto, irmãos, com um pouco mais de cuidado. Acompanhe comigo então a exposição. No versículo 13, o Senhor Jesus Cristo diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o Senhor Jesus Cristo olha para aqueles 11 homens e os chama de amigos. E diz para eles assim: olha, eu estou chamando-os de amigos, e eu quero dizer para vocês que eu sou um amigo de vocês, e eu provo que eu sou amigo de vocês. E a prova que eu sou amigo de vocês é que eu darei a minha vida por vocês. E não existe prova maior de amor de um amigo com relação ao outro amigo, que quando este amigo dá a sua vida para a salvação dele. E é muito interessante, meus irmãos, nós observarmos que o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui chamando de amigos, quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, e não tem como nós não relacionarmos esse versículo com o capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo lá nos diz que nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos 5? Olhem comigo, por favor. Romanos, capítulo 5. Leiam comigo, por favor, a partir do versículo 6. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6. O Senhor Jesus Cristo diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que Paulo quer enfatizar o amor de Jesus, em que o Senhor Jesus Cristo, ele morre não é por pessoas boas, justas, mas por pecadores. Isso aqui Paulo está enfatizando para mostrar o amor de Jesus, que só Deus pode provar este amor morrendo por pessoas que na verdade não merecem esse amor, mas são pecadoras. Ele diz no versículo 9, muito mais agora: tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, note agora, chama a atenção dos irmãos, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chama os discípulos lá de amigos, nós temos que entender bem isso, inclusive para perceber ali a graça de Deus, não é que por natureza Jesus olhou para os discípulos e viu neles amizade. Não. Vocês lembram que Paulo tinha dito lá no capítulo 3, né? Todo mundo tem esse versículo na mente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Inclusive os 11, inclusive todos os crentes. Precisam ser salvos por Jesus porque são pecadores. E se são pecadores, não amam a Deus. Não são amigas de Deus, mas são inimigas de Deus. Por que as pessoas crucificaram Jesus? Por que as pessoas odiaram? Jesus mesmo vai dizer lá que isso é o que há no mundo, isso é o que há no homem natural. O homem natural não é amigo de Deus. O homem natural odeia Deus. É muito importante nós observarmos isso, que o que há no mundo com relação a Deus não é amizade, é inimizade, profunda inimizade. A raiz dessa inimizade está no coração.
A palavra de Deus vai dizer o tempo todo que o coração do homem é enganoso, é dominado pelo mal, por esse ódio a Deus, e que dali que brota todas as ações, as blasfêmias, as obras más, as manifestações ali de desobediência. Tudo isso é manifestação do ódio, da inimizade, da natureza que está no coração desses homens. Portanto, quando Jesus, é importante nós observarmos isso, quando Jesus chama os discípulos de amigos, não é que ele olhe para eles como se eles por natureza são amigáveis, ou por natureza eles então buscaram a amizade com Cristo, mas a amizade que Jesus manifesta a eles, Jesus diz assim: eu sou amigo de vocês e vocês são meus amigos. A fonte dessa amizade não está no homem, mas está na determinação de Deus em nos salvar, está na graça de Deus. É graça, porque essa amizade não é natural, no sentido de que não está no coração dos homens. Ao contrário, o que há no coração dos homens é inimizade. Mas como Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós fracos, nós ainda estávamos nessa situação. Então, o que o apóstolo Paulo está falando lá se relaciona aqui com esse texto, meus irmãos, na compreensão de que não é uma amizade que vem, na verdade, do homem, mas que manifesta a graça de Deus. Esse é um ponto importante para nós olharmos e vermos, inclusive, a glória dessa amizade. Que privilégio ser chamado por Jesus e ser tornado amigo de Jesus, porque Jesus se fez amigo, porque Jesus veio salvar aqueles que ele amou eternamente, aqueles que o Pai, lembra da oração que ele vai fazer lá no capítulo 17, aqueles que o Pai deu a ele na eternidade, ele os amou. Esses eram tão inimigos como os outros, mas Deus resolveu fazê-los amigos. Deus operou a sua graça, independente da própria inimizade natural que eles tinham contra Deus, mas Deus operou essa amizade. Deus os fez amigos. Deus se fez amigo deles. E hoje, você que está aqui, quero lhe dizer, quero pedir que você medite nisso, porque esse é um ponto importante. Você, por natureza, era inimigo de Deus, odiava Deus, aborrecia Deus, queria a morte de Deus. Vocês podem conversar com qualquer pessoa que não é convertida. Essa pessoa não aceita o Deus da Bíblia. Essa pessoa quer um outro Deus. Ela pode dizer que crê em Deus, mas existe aquilo que nós chamamos de ateísmo prático, que é um desejo de que, na final das contas, Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Senhor, o Santo Deus, revelado nas Escrituras, revelado no Senhor Jesus, não exista. Por isso que Jesus diz que o mundo odiou a Jesus, porque Jesus veio de Deus. E aquelas pessoas todas acreditavam em Deus. Aquelas pessoas todas falavam de Deus. Aquelas pessoas todas eram religiosas. Mas elas odiavam a Deus. Isso significa que o Deus que elas criam, que o Deus que elas serviam, que o Deus que elas amavam, não é o Deus verdadeiro, é o Deus das suas mentes. O homem no pecado, ele faz um Deus de acordo com as suas concupiscências, de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus pecados terríveis, um Deus injusto, imundo, que vem da sua mente. Em outras palavras, idolatria. Nós somos por natureza idólatras. A idolatria, meus irmãos, que nós vemos de forma aí grosseira, quando as pessoas vão atrás de um ídolo de pau, de pedra, na verdade mostra a idolatria que está no coração. E esse era você. Você odiava a Deus. E todos nós, num certo sentido, estávamos no meio daquela multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Hoje nós lemos Marcos capítulo 15, irmão Fernando leu para nós. Os sacerdotes incitando a multidão e dizendo para a multidão gritar: tem que morrer. Jesus tem que morrer, porque Jesus é Deus e nós odiamos Deus. Esse é você.
esse sou eu, esse somos nós lá. Mas ele morreu por nós. E ele chega para nós e diz: eu sou amigo de vocês. Só Deus. E mais, a sua graça opera de tal forma que hoje ele diz: vocês são meus amigos. Nós somos amigos dele agora. Que privilégio de ele dizer para nós: eu sou seu amigo. Jesus é nosso amigo. Nós cantamos isso há pouquinho no hino. Em Jesus amigo temos. E nós podemos dizer também: eu sou amigo de Jesus. Irmãos, o Senhor diz aqui que ele provou o seu amor por estes amigos da maneira maior possível, dando a sua vida. Qual é a prova de que ele me ama? Qual é a prova de que esse Senhor Jesus Cristo me ama? De que esse amigo me ama? Esse amigo desceu da glória, desceu da sua excelência, da glória do Pai, e veio esse mundo de pecado, se revestiu de humanidade, se tornou homem como qualquer um de nós, viveu uma vida difícil, de sofrimento, porque a partir dali ele se humilhou e ele já assumiu os nossos pecados e as nossas maldições, e sofreu desde o início, já por nossos pecados, mas finalmente ele morre numa cruz, como nós lemos também hoje no capítulo 15 de Marcos. Ele se entrega voluntariamente, ele é cuspido, humilhado, maltratado, morre na cruz, recebe ali a terrível ira de Deus, porque ele disse: os meus amados, os meus amigos, eles precisam disso, eu vou morrer por eles, eu sou o amigo deles, e a prova maior de que eu os amo é a minha morte na cruz. Jesus não precisa provar mais que ele ama você. Não há nenhuma necessidade de que você acredite, de que ele tem que fazer, melhor dizendo, alguma coisa a mais para mostrar para você de que ele o ama, porque ele já mostrou na cruz. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, já foi dada a prova maior. Vamos ler de novo o verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Meus irmãos, precisamos meditar cada dia nesse mundo difícil, nessas aflições, e perceba que o tempo todo o Senhor Jesus ele está também consolando os discípulos. Todos os 3 capítulos, a ênfase da consolação está no 14, mas todos os 3 capítulos são consoladores. E aqui é um grande consolo. Jesus está dizendo: olhem para mim, meditem no que eu fiz, meditem no meu amor, não duvidem do meu amor. E como o hino, nós cantamos o hino ainda há pouco, em Jesus amigo temos, podemos confiar nele, podemos descansar nele, podemos ter absoluta certeza que ele jamais nos enganará. Ele não é um falso amigo, ele é um verdadeiro amigo, e ele já provou na cruz que nos ama. E nós precisamos meditar no grande privilégio. E logo nós que éramos seus inimigos, mas agora somos amigos pela sua graça. Ele é nosso amigo. Devemos ficar extasiados, contemplar isso, meditar sempre nessa verdade, firmar os nossos pensamentos nisso, para ficarmos admirados, para nos alegrarmos nisso, para ficarmos consolados. Mas de maneira também muito importante, que resultado de tudo isso, para que esta amizade que ele manifestou a nós e que ele provou por nós se mostre também numa amizade verdadeira por ele, desde que nós conhecemos a sua amizade, o seu amor, e a prova desta amizade, nós passamos a amá-lo também, como temos aprendido. É por isso que é tão importante meditar no amor de Jesus, meditar na amizade agora, essa é a ênfase dos 3 versículos, na amizade do Senhor Jesus Cristo, porque a partir daí, meus irmãos, nós vamos crescendo em amizade por ele, nós vamos crescendo em amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 14, ele mostra exatamente essa conexão. Eu quero ler com vocês o 13 e o 14 juntos, para os irmãos perceberem. Olha só o que Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em seguida ele diz no verso 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, qual é a prova de que Jesus é meu amigo? Qual é a prova de que eu agora, em resposta à amizade de Jesus, eu fui feito também amigo de Jesus? Eu sou amigo de Jesus e eu estou incluído entre esses que ele chama de amigos. A prova é a obediência. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A prova de que existe uma amizade verdadeira, de que Jesus é meu amigo e de que eu sou amigo de Jesus, é a obediência. Porque a obediência é o resultado do amor. Eu amo Jesus, quem me ama obedece os meus mandamentos. Mas esse amor que eu tenho por Jesus, um amor por meu amigo, que se mostrou, meu amigo porque morreu por mim na cruz, esse amor que eu tenho por ele, que portanto eu também passo a ser amigo dele, esse amor se manifesta na obediência aos seus mandamentos. Essa é a prova. Essa é a prova que ele tem nos apontado desde o capítulo 14. E mostra que nós somos verdadeiramente discípulos. Que mostra que nós realmente amamos a ele, conhecemos a ele, cremos nele. É a obediência. Não é a perfeição. Não. Jesus não está aqui falando com pessoas perfeitas, nem os discípulos, nem nós. Eles têm um monte de defeitos. Inclusive as perguntas que eles fazem aqui mostram as fraquezas deles, os defeitos deles. Nós também. E quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja imperfeita. Quando nós estudamos as cartas apostólicas, nós vamos ver uma igreja imperfeita. Quando nós estudamos Apocalipse, nós vamos ver igrejas imperfeitas. As 7 igrejas lá, nenhuma é perfeita. Então não é perfeição. Ninguém é perfeito. Nós estamos em processo de santificação. Mas há um princípio de amor em que me diferencia dos inimigos. Antigamente eu era inimigo de Jesus. E como é que eu manifestava a minha inimizade? Me digam, meditem nisso comigo agora. Como é que eu manifestava a minha inimizade a Jesus? O meu ódio a Jesus. Eu não suportava Jesus. Eu não suportava os seus mandamentos. Eu não suportava a sua palavra. Eu não suportava aquilo que ele manda eu fazer. Eu desconhecia, aborrecia os caminhos da santidade. Eu amava os caminhos do pecado, da desobediência e da rebeldia. Eu queria matar Jesus. Eu queria que ele não existisse. Eu queria que esse Deus Santo não existisse. Eu queria um Deus, como eu acabei de falar um pouquinho, de acordo com a minha mente. Mas agora, eu não sou perfeito. Eu estou lutando contra o pecado ainda. Mas eu já amo Jesus e todo o desejo do meu coração é agradá-lo, é obedecê-lo, porque eu sou amigo dele, porque ele é meu amigo. A prova de que nós somos amigos de Jesus é a obediência. E se mostra pelo que o versículo 12 aponta, o mandamento que ele aponta no versículo 12, e que ele repete no versículo 17 é: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha só que coisa, irmãos. Eu mostro que eu sou amigo de Jesus e que eu amo Jesus quando eu amo você. Você está entendendo? Eu amo Jesus. Eu amo você? Eu amo Jesus. Eu amo os irmãos? Eu amo Jesus. Eu amo o meu próximo? Eu amo Jesus. Eu amo as pessoas difíceis? Difícil amar? E não é por elas, mas eu amo porque amo Jesus?
eu manifesto esse amor ao mundo. Quando as pessoas olham para mim, para o meu jeito de ser, o meu comportamento, pelas minhas palavras, pelo que eu faço, como eu lido com os outros, pelo que eu escrevo nas redes sociais, eu mostro o amor de Jesus. O amor de Jesus, o amor por Jesus e a amizade com Jesus, ela se manifesta na minha relação com o próximo. A prova e a evidência de que eu amo Jesus, de que eu sou amigo de Jesus, é quando eu amo o meu irmão. É isso que ele está falando aqui. No versículo 15, Jesus, ele avança mais um pouco o argumento e ele diz assim: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmãos, aqui Jesus faz uma comparação. Veja, ele já tinha primeiro dito assim: a prova maior do meu amor é que eu morri por vocês na cruz do Calvário. Que eu vou morrer por vocês, aqui ainda ia morrer, né? Então, que eu estou dando a minha vida por vocês naquela cruz. Aí ele diz: bom, se vocês entenderem isso, vocês são meus amigos, e aí vocês vão mostrar amizade me obedecendo, amando uns aos outros. Mas ele então avança e diz no versículo 15 que há uma diferença. Para que entendamos bem do que ele está falando, ele não está nos tratando como servos. Sim, somos servos de Deus. Sim, somos servos do Senhor. Ele é o Senhor, nós somos servos. Mas aqui o que Jesus está dizendo não está contradizendo isso, não está dizendo que nós não somos servos em nenhum sentido. Somos servos no sentido da obediência, de que Ele é Deus, nós somos obedientes a Ele. Mas aqui ele está falando que há uma relação dentro deste serviço que ultrapassa o entendimento normal da época. Jesus está agora se referindo ao que acontecia na sua época e o que na verdade acontece todos os tempos. Hoje nós não temos mais, graças a Deus, essa relação na humanidade entre Senhor e servo. Não temos mais escravidão, né? Mas o que o Senhor Jesus está falando é que é de uma situação que acontecia naquela época, nessa relação servo e Senhor, e que acontece em toda a relação humana, digamos assim. Vou usar aqui uma expressão que eu acho que ajuda: uma relação profissional, que na verdade é uma relação bastante fria. Quando você vai lá entregar o seu currículo numa empresa, ali, você está entregando o seu currículo, e você não tem nenhum conhecimento ali das pessoas, você é levado a um setor que as pessoas vão fazer algumas perguntas para você, e não tem ainda uma amizade, e mesmo depois que você entra naquela empresa e você começa a trabalhar para aquelas pessoas, não existe necessariamente, pode acontecer, mas não existe necessariamente uma relação de amizade ali. Ali é profissional. Ali você está tendo contato com aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas, trabalhando com elas ou para elas, mas não há necessariamente uma relação de amizade. E mesmo que haja alguma amizade, essa amizade, na verdade, na maioria das vezes, é muito frágil. E até muitas vezes decepcionante. Mas o que caracteriza essa relação, especialmente, é isso que Jesus está enfatizando ali, é que não há intimidade, há um trabalho. E aqui, muito mais se nós pensarmos ali na questão Senhor e servo, né? Senhor e servo. Há um trabalho em que o servo, ele obedece o Senhor. O Senhor diz, faz isso, ele faz. Mas ele não tem conhecimento íntimo do Senhor. Ele não sabe os segredos do seu Senhor. Porque o Senhor não é amigo dele, é Senhor dele. E ele não é amigo do Senhor. Não há intimidade, não há comunhão.
Não há participação ali dos ideais, dos planos, da vida, daquilo que está na mente do Senhor. Ele não sabe o que o seu Senhor pensa. Ele só sabe que tem que obedecer ao Senhor. Só. E isso é suficiente para aquela relação. Uma relação sem intimidade, uma relação sem amizade, é uma relação sem comunhão. Jesus está fazendo aqui um contraste, está dizendo assim, isso não acontece entre mim e vocês. Entre mim e vocês há uma relação muito mais profunda. Por isso que nesse momento, nesse contexto aqui, eu não chamo vocês de servos. Sim, eles são servos de Jesus, com certeza. Mas aqui o que Jesus está enfatizando é que há uma relação muito maior do que a relação comum entre servos e senhores que ocorre na sociedade daquela época e ocorre em qualquer relação, digamos assim, profissional. É que há amizade, e amizade envolve comunhão, companheirismo, compartilhamento de pensamento. Um amigo se abre para o outro, um amigo confia no outro, um amigo, o que está na sua mente, ele diz, eu estou pensando em fazer isso, ou eu tenho um segredo, eu tenho alguma coisa que só você pode saber. Você é um amigo, porque eu confio em você. Jesus diz que nesse sentido, ele é amigo porque ele tem comunhão com eles e porque ele, digamos assim, né? Falando uma linguagem contemporânea, ele se abriu para eles. Ele falou coisas que ele não fala com o inimigo. Interessante isso. Ele fala com eles, para eles. Há coisas que Deus compartilhou somente, que compartilha somente com seus amigos e não com o mundo. Isso é prova de amizade. Só a igreja de Deus conhece os segredos de Deus. Só a igreja de Cristo, só os amigos de Jesus conhecem os segredos de Jesus. E que segredos são esses? E que conhecimento é esse? Não é qualquer conhecimento, mas não é um conhecimento, aqui não há um mero conhecimento de um amigo, mas um conhecimento que prova a amizade. Veja, irmãos, você pode ser meu amigo e você pode falar algumas coisas para mim que na verdade não vão mudar em nada a minha vida. E no final das contas não são importantes para mim, mas para você. E que se você vir falar para mim do seu segredo, das suas lutas, por exemplo, um pastor ouve muitas coisas e deve ser amigo dos irmãos, né? Mas geralmente quando se procura o pastor, não é para ajudar o pastor, mas para buscar ajuda do pastor, né? E há essa relação, na verdade, entre ovelhas e pastor, de maneira que os pastores estão mesmo para servir as ovelhas de Cristo, os servos do Senhor, numa igreja local. Mas aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos que é diferente. Esse compartilhamento de segredo não é como muitas vezes acontece, como eu estou querendo dizer, em que a pessoa vem falar de algo que é importante para ela, porque ela quer buscar ajuda. Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Não. Ele não vem compartilhar os seus segredos como um amigo procurando, porque está precisando de um conselho, está precisando desabafar, está precisando dizer alguma coisa. Absolutamente. Quem precisa são os amigos. Aquilo que ele revela não é benéfico para ele. Ele não precisa de nada. O que Jesus precisa? Jesus é Deus. Mas é benéfico para os amigos. Então, olhem comigo aqui no versículo 15. Observe o que diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Note bem o que ele disse. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que ouvi de meu Pai. Esse tudo não é absoluto. Esse tudo não significa que Jesus traz todo o conhecimento da pessoa de Deus, porque isso não ocorre. Deus é infinito, nós não vamos conhecer tudo de Deus, mas esse tudo que ele ouviu do Pai, porque ele veio para cumprir uma missão dada a ele pelo Pai,
E que missão é essa? Ser o nosso mediador. Ser aquele que João Batista, lá no primeiro encontro que teve com ele, né? Narrado ali por João, quando João Batista, primeiro encontro não, mas João Batista olha ali para Jesus e aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O conhecimento do amor do Pai, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus trouxe o conhecimento do Pai, do amor do Pai, da salvação do Pai, que vem nele. Tudo isso que Jesus acabou de dizer no versículo 13, quando ele diz: eu sou amigo de vocês, eu vou morrer na cruz, como prova de que eu amo vocês, de que eu sou amigo de fato de vocês. Tudo isso foi que o Pai falou para ele, para que ele, na qualidade, esse é o ponto, de mediador entre Deus e os homens, nos revelasse. E isso não é benéfico para Deus, porque Deus não precisa de nada. Isso é benéfico para os amigos. Ele veio nos revelar sobre o amor de Deus e nos trazer a boa notícia da salvação. Louvado seja o seu nome, porque nós não sabíamos nada disso. Na verdade, até achávamos que não precisávamos disso, de tanto orgulhosos que éramos. Mas ele veio, primeiro nos quebrou, nos mostrou o nosso pecado, nos mostrou a nossa miséria, mostrou que nós só merecemos o inferno. Aí nós ficamos: e agora, Deus? Aí Deus diz assim: olhem para Jesus, creiam nele e vocês serão salvos. E tudo isso quem trouxe para nós foi aquele que também é chamado por Moisés de o profeta. O profeta, por excelência, é o próprio Jesus. Ou como João mesmo diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ninguém viu o Pai, mas o Deus unigênito, o Filho unigênito revelou. Ninguém viu a Deus, mas eu conheço a Deus pelo Filho. Essa é a prova que Jesus dá de que Ele nos ama, de que Ele é nosso amigo, porque Ele trouxe para mim e para você o conhecimento mais importante que existe, que é o conhecimento do Pai, do amor do Pai por nossa alma, dando o Filho para morrer naquela cruz por nossos pecados, nos reconciliando com Ele no Senhor Jesus Cristo. Não precisa Ele mais dar prova nenhuma da sua amizade, porque Ele morre naquela cruz, que é a prova suprema de seu amor, e Ele revela o segredo daquela obra. Ele não somente morre na cruz, porque nas Escrituras tem as duas coisas: as ações de Deus e as explicações dessas ações de Deus. E quando Jesus morre na cruz, Jesus explica o motivo. E nesse motivo que Ele está explicando, Ele está revelando a vontade do Pai, para que nós conheçamos a graça, o amor de Deus, tenhamos o maior conhecimento que podemos ter nesta vida, que é o conhecimento do próprio Deus. E Ele faz isso porque Ele é nosso amigo. Você quer prova maior da amizade de Jesus por você? Meu irmão, qualquer coisa que você tem conhecido da parte de Deus, da parte do Evangelho, das boas notícias, dos seus pecados, mas do perdão deles em Jesus, e da esperança de vida eterna, do novo céu e da nova terra, quem trouxe para você foi o seu amigo, e o seu amigo é Jesus. Ele diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. De fato, Ele é nosso amigo, o amigo Jesus. Irmãos, me permitam encerrar essa exposição com 6 conselhos. Hoje eu trouxe até mais um pouco do que geralmente eu trago, mas esses 6 conselhos eu considero muito importantes para a aplicação de tudo que temos estudado aqui hoje à noite. O primeiro conselho que eu quero lhe dar, meu irmão, é que nós precisamos meditar no privilégio de sermos chamados amigos de Jesus. O que o Senhor Jesus Cristo quer incutir em nós, quer despertar na nossa vida, é a meditação
Jesus está dizendo assim: olhem para essa verdade, eu sou amigo de vocês, e eu dei prova dessa amizade. A prova é que eu morri na cruz e que eu revelei o Pai. Mas há aqui um privilégio tão grande que nós ficamos extasiados, irmãos, se nós pensarmos com oração, refletindo, meditando, porque quem somos nós? Quem éramos nós? Paulo diz em Romanos 5, inimigos. Nós não temos nenhuma diferença das pessoas que estão lá fora. Nós éramos iguais a eles, odiávamos a Deus, queríamos a morte de Deus. Mas hoje, o Senhor Jesus, aqui nesse texto, está chamando você, crente em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo: eu sou seu amigo, que eu te chamo de amigo. Que privilégio, amigo de Deus. Eu não preciso ser amigo de mais ninguém. Eu posso ser abandonado por todo mundo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele é o meu amigo. Pense muito nisso. Segundo conselho que eu quero lhe dar: meditemos no profundo amor de Cristo. O maior amor pelo que Ele morreu por nós, meus irmãos, seus amigos. Vocês já pararam para pensar que todos os domingos existe o dia do Senhor? Nós temos que guardar esse dia e separar para Deus, para o culto. E de manhã nós participamos da ceia do Senhor aqui. E à noite nós estamos aqui falando do quê? Do que nós falamos todo domingo? O que nós falamos todo domingo? O que nós lembramos todos os domingos? Nós lembramos da morte de Jesus. Nós lembramos de que Ele veio a esse mundo por nós, viveu uma vida santa, morreu numa cruz, pereceu, foi sepultado, ressuscitou, que é o nosso mediador, que em breve voltará. E tudo isso, irmãos, mostra o seu amor. Ele não precisa provar mais nada para nós. Ele já provou que ama você, dando a maior prova do amor de um amigo, que é quando o amigo dá a vida. E Ele deu a vida por você. Medite e se alegre e fique grato, extasiado por causa deste amor tão profundo, tão verdadeiro, tão, digamos assim, eu não posso duvidar, eu não tenho como duvidar, mas de apenas de dizer assim, é um fato, é uma verdade, morreu por mim, o meu amigo, eu estava indo para o inferno, eu estava perdido para sempre, eu podia ganhar o mundo todo, mas a minha alma estava perdida, mas Jesus levou os meus pecados na cruz, porque Ele me amou eternamente. Ele é meu amigo. Nós meditemos no profundo amor de Jesus. E em segundo lugar, meus irmãos, e essa é uma consequência, na medida que nós vamos meditando, pensando colocando na nossa mente e observando realmente esse amor e a glória desse amor, nós vamos amar a Cristo. Então, o terceiro conselho que eu quero lhe dar é: ame ao seu amigo. Procure conhecer este amor. Por que nós estamos falando disso? Por que Jesus coloca isso aqui? Eu queria que você pensasse comigo. Você tem feito isso, irmãos? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Josué 1,8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. A Bíblia inteira diz para nós: meditemos, aqueça o seu coração. Quando você estiver se sentindo frio na sua comunhão com Deus, aqueça o seu coração, medite nesse amor de Jesus, medite nesse amor do amigo e ame Jesus. Devolva para Ele tanto amor e tanta misericórdia que Ele teve por você na cruz, amando a Ele, procurando obedecê-lo. Lembra que Ele diz no versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ame a Jesus, cresça no amor de Jesus e obedeça. Você o ama? Então obedeça. E obedeça amando aquela pessoa que está do seu lado e que é a pessoa mais difícil de amar. Esse é o teste. Esse é o teste. Não é amar os fáceis, que na verdade não tem ninguém fácil.
é amar os difíceis e amar por causa de Jesus. Amar por causa do amor do Senhor Jesus Cristo. Isso é evidência, irmãos, e essa é a grande questão que eu quero deixar para os irmãos nesta noite, de forma muito séria, de forma muito solene. Você prova que é amigo de Jesus, obedecendo Jesus. Há isso na sua vida. Isso é que mostra, todos esses capítulos estão mostrando que a evidência de que nós amamos, de que nós fomos amados, é que nós obedecemos de forma muito importante nas nossas relações com o próximo, no nosso amor e serviço ao próximo, independente do próximo, mas por causa de Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, nos regozijemos e aproveitemos toda a revelação do Pai que Ele nos trouxe como amigo, sendo mediador nosso. Quando Jesus diz aqui, meus irmãos, Ele está colocando para nós que tudo que eu preciso saber está disponível nele. Vamos ler de novo o versículo 15, a segunda parte, que ele diz assim: mas tenho-vos chamado amigos, porque, olha só, tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Irmão, você tem tudo em Jesus, toda a sabedoria, todo o conhecimento verdadeiro está no Senhor Jesus Cristo. Então, aproveite, se regozije no fato, tudo que você sabe até aqui, Ele te deu, e essa é a prova do seu amor. Fique grato, regozijante por isso, mas busque mais, porque esse tudo aqui, não é tudo, como eu disse, no sentido absoluto, de conhecer totalmente a Deus, que isso nunca teremos, mas é um tudo que eu preciso saber, conhecer para uma vida santa, piedosa, alegre, confiante, sábia, prudente. Como Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3, que toda a escritura é inspirada, e lá eu tenho tudo que eu preciso crer, e toda boa obra estão nas escrituras. Portanto, e a escritura, o centro dela é Jesus. Que você busque conhecer esse tudo. Você tem tudo na Bíblia, você tem tudo em Jesus. Tudo que você precisa saber para uma vida santa, piedosa, confiante e grata e cheia de amor. Tudo isso que nós temos falado aqui. Todos os domingos a gente está estudando isso e não acaba, porque a Bíblia é grande demais, né? Então vamos estudar cada vez mais a Bíblia, conhecer, irmãos, orar, meditar. E em quinto lugar, meus irmãos, amemos nossos irmãos motivados por Ele, conforme o seu exemplo. E eu vou expandir mais nas próximas exposições, mas veja, só que já quero chamar a atenção dos irmãos. O amor de Jesus por nós é o motivador do nosso amor pelos outros irmãos. Não amamos porque os outros irmãos são perfeitos, as outras pessoas são perfeitas, mas a nossa motivação está no amor de Jesus. Mas não somente a motivação, tenho procurado repetir muito isso aqui, mas o exemplo deste amor está em Jesus. Jesus deu a vida por nós, devemos dar a vida. João vai dizer pelos nossos irmãos, Jesus revelou o Pai, devemos ser pessoas que revelam a Deus, servir o próximo, especialmente nessa forma. Mas vamos abordar isso nas próximas exposições de forma melhor. E em último lugar, meus irmãos, isso aqui é um ponto que eu tenho repetido esses dias, porque eu considero muito importante para esses dias difíceis que estamos vivendo, mas em qualquer circunstância, porque isso é um contraste estabelecido por Jesus. Notemos, irmãos, o contraste de tudo isso que eu vos falei com o verso 18. Vamos ler de novo o 18? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Note muito bem que tudo isso que eu estou falando para os irmãos nessa noite é algo incomum, na verdade, impossível o mundo experimentar. Tudo que há no mundo é ódio a Deus, e tudo que se chama de amor no mundo não é amor verdadeiro. No mundo existe ódio, e o grande contraste, a grande diferença de nós com relação ao mundo não serão as nossas belas palavras sobre Jesus.
ainda que nós vamos falar sim, mas será especialmente o nosso amor na prática, por nossos irmãos e pelas pessoas em geral. O que faz diferença entre o mundo e a igreja é o amor de Jesus, porque só a igreja recebeu o amor de Jesus. Que você possa, diante de Deus, decidir, olhando para a cruz, clamando por graça, decidir ser diferente. Não seja igual ao mundo. Não haja como as pessoas lá de fora. Não seja cheio de ódio, raiva, mágoas e palavras ofensivas como os lá de fora. Isso é do mundo. E nisso você provará que você ama Jesus e que você é amigo de Jesus. Porque no mundo há ódio, mas na igreja existe o amor de Jesus. Entre amigos existe amor. Ódio é de inimigos, mas os amigos se amam. E este amor acaba chegando lá no mundo, através da pregação do Evangelho. Nós sermos salvos, nós sermos luz. Amém. Vamos orar. Senhor, que o Senhor, por sua grande misericórdia e graça, possa usar, meu Deus, esta exposição das Escrituras para nos dirigir, consolar, alegrar pelo amor do nosso maior amigo, que é Jesus. E que cresçamos no conhecimento deste amor e desta amizade, e assim manifestemos mais e mais este amor e esta amizade. Rogamos, Senhor, na vida de obediência ao amigo Jesus. E que possamos, Senhor, em tudo isso, ser gratos e diferenciarmos-nos deste mundo decaído, que é um mundo cheio de ódio. Ó Deus, abençoa a nossa alma, fortalece nosso coração no santo amor e na santa amizade de Jesus, nos fazendo expressar cada vez mais esse santo amor, essa santa amizade no nosso viver diário, para a glória do Pai, em Cristo Jesus, e na graça do Espírito Santo. Assim oramos e agradecemos. Amém.